É tempo de oração, vamos então falar de fé. Esse quadro falando de fé, justamente para despertar a nossa fé e a gente adquirir mais ainda sabedoria, entendimento, temor do Senhor. Mas eu gostaria de abordar sobre o chamado de Deus. A Bíblia diz de que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Na verdade, o chamado é da parte de Deus, Deus chamando. Agora, o ser escolhido é individual, é do homem para com Deus. Deus me chama e eu me faço ser escolhido. É assim que funciona. E a gente vai trazer para todos vocês, amigos, algumas referências como a de Paulo, porque o Senhor chamou Paulo, que era Saulo, né? Tinha o nome de Saulo. Nós vamos estar falando no decorrer dessa semana, falando de Paulo, a fé de Paulo, a história de Paulo. E eu gostaria que você acompanhasse essa semana as orações que nós estaremos realizando. Porque diz assim: e pediu-lhe cartas, eu estou no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns do caminho. Quer dizer, ele está pedindo cartas às autoridades, porque se eu encontrar pessoas que seguem esse Jesus, a gente vai prender. E foi dada a autorização, né? No versículo 3, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, olha o chamado de Deus para Paulo. Olha o chamado de Deus aqui quando o Senhor Jesus, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, a gente vê na Bíblia Sagrada Deus chamando. Me faz lembrar agora de Samuel, quando ainda ele era pequeno, que foi levado para o templo, e quando está lá no templo, aos cuidados do profeta Eli, e Samuel ajudando ali, trabalhando, servindo a Deus no templo, quando numa certa noite ele ouve: Samuel, Samuel. E Samuel não entendia. Samuel corre até a porta do profeta dizendo: o Senhor me chamou? Ele disse: eu não te chamei. Então vai deitar, rapaz, vai dormir. E ele volta para o seu quarto, mas ele ouve novamente. Assim aconteceu 3 vezes. E na terceira vez que Samuel vai lá na porta do profeta e: o Senhor me chamou, eu ouvi o Senhor chamando, Samuel, Samuel. Então ele entendeu de que era Deus chamando por Samuel e ensinou para ele como fazer. E ali ele fez conforme ele ensinou, que foi se prostrar e dizer: eis-me aqui, Senhor. E ali o Senhor falou com Samuel durante a noite. O chamado de Deus para Samuel, o chamado de Deus para Saulo, para com Saulo. Quer dizer, o meu chamado, o teu chamado. Você já observou de que Deus, ele está chamando? Quando o evangelho bate na porta do seu coração, quando o evangelho do Senhor Jesus Cristo chega até os seus ouvidos, até você ouvir, é o chamado de Deus. Deus está chamando. E aí é aonde, quando nós estamos com o nosso coração quebrantado, com o nosso espírito quebrantado, e a gente se volta para Deus e abre a porta da nossa alma para Ele entrar. E aí a gente vai fazer a nossa parte de ser escolhido. Porque eu faço muito essa comparação, sabe? De quando empresas estão chamando pessoas para o trabalho, mas cada um vai passar pelos testes. Quer dizer, naquele teste você vai se fazer escolhido. Ah, mas eu fiquei nervoso na hora. Não passou.
foi reprovado. De repente, pessoas bem menos capacitadas, elas foram aprovadas, mas você não passou, que é muito mais profissional. Quer dizer, você já entendeu de que quando o Senhor nos chama e Ele está chamando porque já conhece o nosso nome desde o ventre da nossa mãe. O Senhor, Ele está dizendo: Samuel, Samuel. O Senhor está dizendo: Saulo, Saulo. O Senhor está chamando o seu nome. O Senhor me chamou também. Eu não posso esquecer esse dia de quando eu ouvi pela primeira vez a voz de Deus, quando Ele me chama através do Evangelho, quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a ouvir o Evangelho, aquele chamado de Deus. Eu lembro de que eu fui chamado para o ministério numa oração. Uma oração. Pode acreditar, eu já estava ajudando na igreja como obreiro, e eu todo sábado de manhã a gente fazia a oração das 6 horas, e teve um colega que disse: Genival, você não poderia vir tocar? E eu nunca fui tocador, não sei tocar, mas eu arranhava na guitarra, arranho no teclado, mas eu fui. E quando chegando lá, ele, enquanto a gente estava cantando ali, tocando, ajudando, e ele disse assim: Genival, você vai fazer uma oração. Eu tinha apenas 19 anos, naquele tempo, quando ele me disse que eu ia fazer a oração, e eu nunca tinha pegado no microfone para realizar uma oração. Na verdade, eu não sabia orar, eu estava começando. E é aí aonde, quando eu peguei o microfone, que eu comecei a orar por aquelas pessoas, foi ali o meu chamado. Porque eu falei palavras que eu não sabia, que não tinha no meu vocabulário. Eu orei como nunca orei na minha vida, porque até então eu só rezava, fazia as rezas da religião oficial. E ali, quando terminou aquela reunião, aquele culto, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Não, eu tenho que fazer a obra de Deus, eu tenho que servir ao meu Deus. Ali foi o meu chamado. Porque foi naquela oração, quando eu estava orando por aquelas pessoas, que eu percebi forte o chamado de Deus. Até então eu não pensava de que jamais eu iria sair pelo mundo afora pregando o Evangelho. Se alguém dissesse: você vai pregar no Japão, você vai pregar nas Filipinas, você vai pregar na África, você vai pregar em todo o Brasil, eu ia sorrir, eu ia dar risada. Você está louco? Porque nem vontade eu tenho de pregar o Evangelho. E você veja, amigos, Deus chama a gente de uma forma, sabe, de uma forma espiritual, quando a gente está em espírito. Deus, Ele jamais chama a gente, jamais Ele escolhe a gente quando a gente está na carnalidade, quando a gente está fazendo a vontade do mundo, a vontade do diabo. Na verdade, Ele chama para salvar a sua alma. Agora, tem o chamado para salvar a sua alma, é a alma do pecador, porque Deus, Ele não ama o pecado, Ele ama o pecador. Deus, Ele está chamando o pecador para se converter dos seus maus caminhos e ter a vida eterna. Agora, quando esse pecador vem, sabe, para o reino dele e aceita Jesus, então agora o Senhor, Ele chama justamente para realizar a sua obra. Como Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, isso não foi uma ordenança apenas para pastor, bispo, presbítero, diácono, para ancião. Não, Ele está falando para todos aqueles que já têm a salvação. Ele está dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você vê que Ele fala criatura, Ele não fala filhos. Quer dizer, fazendo com que essas criaturas venham se tornar filhos. E assim foi o chamado de Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quer dizer, se for olhar pelo olhar humano, jamais o Senhor, Ele iria chamar Saulo
para ser o maior pregador, o maior escritor de livros, que inclusive esses livros incluídos nos livros canônicos da Bíblia, ele tem acerca de 13 escritos, 13 cartas dentro da Bíblia, o maior pregador, quem mais pregou o Evangelho, quem mais abriu igrejas naquela época, foi justamente o apóstolo Paulo. Jamais Deus iria chamar esse homem que está destruindo o caminho, destruindo a igreja, mas o Senhor, ele sabe o que faz, amigo. Ele também te chama, ele também te escolhe, porque você tem uma fé. Ele chama você, ele escolhe você porque você tem um temor, você tem princípio, e não importa o seu passado, se você já foi um bandido, uma prostituta, um ladrão, um assassino. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E de repente eu estou falando com você, você está fraco na sua vida espiritual. Você já tem o conhecimento, você já foi chamado, mas nesse processo de ser escolhido, você fraquejou, você vacilou, você, não foi forte o suficiente para resistir à tentação. Mas ele está dizendo para você: venha, ele está te chamando. No caso de Saulo, ele chamou Saulo, Saulo. No seu caso, ele está chamando pelo teu nome. Então, esse quadro falando de fé é justamente para mostrar para você, amigo, de que Deus está chamando. Muitos são chamados. Agora vamos, cada um de nós, se fazer escolhido. E eu tenho certeza que a nossa vida vai ser muito abençoada, porque agora nós não seremos mais conduzidos pelo nosso próprio pensamento, mas pelo pensamento de Deus, não somente pela nossa própria vontade, mas pela vontade de Deus. Nós iremos realizar uma oração agora, e se você puder fechar os seus olhos, se você puder procurar o seu cantinho aí e orar conosco, vamos então realizar a oração. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, neste momento eu oro agora, meu Deus, por todas essas pessoas, meu Deus, que estão unidas conosco nesse dia a dia, nesta oração, meu Deus, estas pessoas de que elas estão sendo tocadas pelo teu Espírito, porque se está chegando até ela, meu Deus, o Evangelho, se está chegando até ela a tua palavra, é o Senhor chamando para que ela venha conhecer a verdade e ela venha se libertar e se tornar uma nova criatura. Meu Deus, o que esta pessoa precisa é só isso, meu Pai, nascer de novo e se tornar uma nova criatura. E é por isso que eu te peço agora, meu Deus, que aonde chega a minha voz, que venha alcançar esta pessoa, que ela venha entender de que é o Senhor que está chamando-a, meu Deus. Espírito Santo, venha agora ao encontro desta pessoa, toca ali no coração, porque são pessoas que temem, que creem, pessoas que ouvem a sua voz. Então fale agora aquilo que os mensageiros, meu Deus, os pregadores, os pastores não estão conseguindo fazer. Faz, ó Espírito Santo, porque esta obra é tua, esta alma é tua, meu Deus. E assim como o Senhor alcançou Saulo e disse: Saulo, Saulo, chama também por esta pessoa, que ela consiga ouvir a sua voz, o Senhor chamando pelo seu nome, meu Deus. Assim como Samuel também foi escolhido e se tornou um profeta, um ungido de Deus, e escolheu ele já desde criança e dizia: Samuel, Samuel. Assim também essa pessoa, meu Deus, ela consiga ouvir a sua voz, chamando pelo nome dela, meu Deus. Oh, meu Deus e meu Pai, nos ajuda, meu Deus.
Eu oro por essas pessoas que estão desviadas, afastadas. Eu oro por essas pessoas que estão doentes, essas pessoas que estão fracas, debilitadas, que estão de cama, essas pessoas que estão com problemas financeiros, com problemas familiares, com problemas no casamento, essas pessoas que estão perturbadas, ansiosas, preocupadas. Oh meu Deus, venha ao encontro desta pessoa agora. E eu oro em o nome de Jesus Cristo, determinando a bênção do Senhor sobre todos, para a honra e glória e louvor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém e graças a Deus. Amigos, você pode escrever aí nos comentários: eu sou um escolhido de Deus, porque Deus te chamou, tá bom? Eu sou um escolhido de Deus, porque Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou. Que Deus abençoe a todos. Quem não é inscrito, se inscreva, dá um joinha e até o próximo.